O método de oração de Jesus, que cura a ansiedade mais rápido que qualquer outra coisa. A ansiedade chega sem pedir licença. Ela invade o peito como uma tempestade repentina, muda o ritmo da respiração, acelera pensamentos que você não queria pensar e cria medos que você não consegue explicar. É como se uma força invisível puxasse você para dentro de uma escuridão silenciosa, onde o coração bate forte, mas a alma parece fraca. Nesses momentos, ninguém vê o que está acontecendo por dentro. Ninguém escuta o barulho da sua mente. Só você sabe o peso que está carregando. Só Deus sabe o tanto que tem sido difícil. E é exatamente aqui que Jesus entra. Porque a ansiedade não é apenas um problema emocional, psicológico ou físico. Ela é, antes de tudo, uma tempestade espiritual. E tempestades espirituais exigem respostas espirituais. Não há técnica humana capaz de tocar o lugar onde a ansiedade realmente nasce. Não há respiração, terapia, distração ou conselho que acesse aquilo que só Deus consegue enxergar. Mas Jesus sabia disso. Ele não apenas observou nossos medos. Ele nos ensinou um método para transformar tempestades internas em paz profunda. Não um discurso, não uma fórmula mágica, não uma oração repetida por hábito, mas um método simples, espiritual, imediato e mais poderoso do que qualquer outra coisa que você já tentou. Esse método cura a ansiedade, porque ele não tenta acalmar apenas os sintomas, ele toca a raiz, ele reposiciona a alma, ele reorganiza o interior. Ele te coloca exatamente no lugar onde a presença de Deus substitui a inquietação, onde a paz dele substitui o medo, onde o fardo dele substitui o peso que você carregava sozinho. E quando isso acontece, a ansiedade perde a força. Neste vídeo, você não vai apenas aprender como Jesus orava. Você vai entender por que ele orava daquele jeito. Você vai enxergar o padrão escondido que ele usou todas as vezes em que a alma humana precisava ser acalmada. E quando você colocar isso em prática, não importa como esteja a sua vida agora, você vai sentir dentro de você o que ele chamou de paz que excede todo entendimento. A ansiedade tem tentado te derrubar, mas hoje você vai descobrir um caminho que não depende das circunstâncias, nem do momento, nem do controle que você tenta ter sobre tudo. O método de Jesus não funciona só quando tudo está bem. Ele funciona principalmente quando tudo está difícil, porque é no meio da tempestade que ele revela o poder que acalma o mar. E agora, o que você vai ouvir não é teoria, é direção, é cura, é encontro. É Jesus te chamando para o lugar onde seus medos silenciam e sua presença fala mais alto. Toda a oração de Jesus começa antes das palavras. Esse é o ponto onde a maioria das pessoas se perde. Elas acham que orar é falar. Acham que orar é pedir. Acham que orar é despejar preocupações diante de Deus. Mas Jesus nunca começou por aí. Ele sempre começava colocando a alma no lugar certo, como quem ajusta o foco de uma lente antes de tentar enxergar algo importante. Existe um padrão secreto, discreto, quase invisível aos olhos humanos, mas absolutamente poderoso no reino espiritual. E quando você entende esse padrão, a ansiedade perde terreno imediatamente. Observe algo profundo. Jesus nunca iniciava uma oração dizendo, Senhor, eu preciso. Ele começava dizendo, Pai. Essa diferença muda tudo. Antes de qualquer súplica, Jesus restaurava a identidade. Antes de expor o que apertava o coração, ele lembrava de quem ele era e de quem Deus era para ele. Porque a ansiedade nasce justamente quando o coração esquece essa relação. Quando você se sente sozinho, desamparado, solto no mundo, sem direção, sem pertencimento, sem segurança, a alma ansiosa se encolhe porque se sente sem pai. Jesus sabia disso.
Por isso, a primeira parte do seu método não é pedir, é retornar. Quando ele dizia Pai, ele colocava a alma no eixo. Ele voltava o coração para a origem da paz. Ele ativava o vínculo que destrói o medo. Ele reposicionava o interior. E isto é tão poderoso que Jesus usava essa mesma estrutura em todos os momentos cruciais. Antes de multiplicar pães, ele levantou os olhos e disse, Pai. Antes de ressuscitar Lázaro, ele começou com Pai. Antes de enfrentar a cruz no Getsêmani, ele disse, Pai. O padrão é claro. Antes de pedir qualquer intervenção externa, ele alinhava o mundo interno. E esse é o segredo que quase ninguém percebe. Porque a ansiedade não começa na circunstância. Começa no coração desalinhado. O problema não é o que está acontecendo fora, mas o que a mente interpreta por dentro. E Jesus sabia que se o coração não fosse reposicionado primeiro, qualquer oração seria apenas um discurso, não uma transformação. É como tentar construir uma casa sobre areia. Você pode falar bonito, pode pedir com força, pode tentar se convencer de que acredita, mas se a alma não estiver ancorada, o medo volta no minuto seguinte. Jesus nos ensinou a primeira etapa do seu método: reposicionar a alma antes de fazer qualquer pedido. Isso acontece em silêncio, em postura espiritual, em consciência. É o momento em que você respira fundo e diz: eu tenho um Pai. Eu não estou sozinho. Eu tenho um Deus que cuida de mim. E essa declaração não é psicológica, ela é espiritual. Ela não é autoajuda, é reconexão. É como se você entrasse em um lugar seguro dentro de Deus antes de abrir a boca. Esse padrão escondido funciona porque coloca a ansiedade de volta no seu tamanho real. Quando você começa orando a partir de um lugar de abandono, todas as suas palavras são movidas pelo medo. Quando você começa orando a partir do reconhecimento de que Deus é Pai, suas palavras nascem da confiança. A ansiedade se alimenta de desordem interior. A oração de Jesus começa criando ordem. A ansiedade cresce quando o coração esquece seu lugar. A oração de Jesus começa lembrando: você tem um lugar. Perceba outra coisa importante. Jesus nunca tratava a oração como fuga. Ele tratava como reposicionamento. Antes de enfrentar uma crise, ele se retirava para orar. Por quê? Porque ele sabia que a força não estava na ausência do problema, mas na presença de Deus. Muitos buscam orar para Deus tirar o peso imediatamente. Jesus orava para ajustar o coração primeiro. E é exatamente esse ajuste que cura a ansiedade mais rapidamente do que qualquer outra coisa. Quando você aprende esse padrão escondido, algo muda. Você para de levar sua ansiedade inteira para Deus como um fardo impossível e começa levando sua identidade. Você não chega como vítima, você chega como filho. Você não fala a partir do medo, você fala a partir da conexão. A alma ansiosa precisa lembrar de quem pertence, e essa lembrança é o primeiro golpe contra a ansiedade. Jesus não usava palavras para começar a oração. Ele usava posicionamento espiritual. Ele entrava no ambiente da paz antes de pedir paz. Ele entrava no ambiente do amor antes de pedir consolo. Ele entrava na presença do Pai antes de pedir direção. Esse padrão é tão forte que quando você aprende a aplicá-lo, a ansiedade começa a perder voz ainda antes de você começar a orar de fato. E é esse segredo que vai abrir caminho para o próximo passo do método, onde Jesus revela não apenas como lidar com a ansiedade, mas como desativar sua raiz. A ansiedade não começa no corpo. Ela aparece no corpo, mas nasce antes, muito antes, em um lugar que a ciência não enxerga por completo: a alma. Jesus chamava esse estado de coração turbado, uma expressão que descreve com precisão absoluta o que acontece quando o medo assume o controle interior. Não é apenas preocupação, não é apenas tensão,
É uma agitação espiritual que distorce a percepção, embaralha os pensamentos e enfraquece a fé. E entender isso é fundamental para compreender por que o método de oração de Jesus funciona tão rapidamente. Quando a ansiedade chega, o coração entra em um estado de hipervigilância espiritual. A alma começa a procurar ameaças, mesmo quando elas não existem. É como se uma tempestade emocional empurrasse você para dentro de uma neblina que torna tudo mais pesado. A mente acelera porque perdeu o eixo. O corpo reage porque o espírito está inquieto. Há uma desconexão sutil, quase imperceptível, entre quem você é e o que você sente. É o momento em que a alma perde o chão. Jesus sabia que, quando a alma perde o chão, a ansiedade se torna um gigante. É por isso que ele sempre tratou a ansiedade como uma desordem espiritual antes de tratá-la como algo emocional. Ele dizia: não se turbe o vosso coração, porque ele sabia que o coração é o centro das decisões, da percepção, da fé. Quando ele se desorganiza, o resto desmorona. A ansiedade cresce quando a alma esquece onde repousar. Ela se alimenta de um coração que perdeu sua referência. Por isso, quando o medo entra, ele ocupa espaços que não lhe pertencem, cria histórias que nunca vão acontecer e espalha uma sensação de perigo, mesmo quando tudo está aparentemente tranquilo. Não é irracionalidade, é desorientação espiritual. Um coração turbado perde clareza. A ansiedade distorce o futuro, exagera o presente e reescreve o passado através da lente da preocupação. Ela cria cenários dentro da mente que alimentam o medo e interrompem a capacidade de confiar. É exatamente por isso que nenhuma técnica puramente emocional consegue tocar o cerne do problema. Você respira fundo, tenta se acalmar, tenta pensar positivo, mas o coração continua inquieto porque a alma ainda não foi recolocada no lugar certo. Enquanto o espírito estiver desalinhado, a ansiedade sempre encontrará um caminho para retornar. Jesus sabia que a ansiedade começa quando a alma se distancia da presença de Deus, não porque Deus se afastou, mas porque a alma perde sensibilidade. A ansiedade embota a percepção espiritual, tornando difícil sentir a paz, ouvir a voz de Deus, perceber o cuidado dele. É como se uma camada de ruído cobrisse seu interior. O medo aumenta o volume, a fé perde espaço, o coração perde profundidade, e isso cria um estado de exaustão interna que transborda para o corpo. Quando o coração está turbado, os pensamentos aceleram porque perderam o ponto de referência. A ansiedade reorganiza a mente em torno do medo. Ela cria urgências onde não há urgência. Cria preocupações onde nada está acontecendo. Cria tensão onde há silêncio. Não é fraqueza, não é falta de fé. É o espírito gritando por realinhamento. É a alma pedindo para voltar ao centro. E é exatamente por isso que o método de oração de Jesus começa reorganizando a alma antes de qualquer pedido. Ele sabia que não adianta atacar a ansiedade no campo dos sintomas quando a raiz está no campo espiritual. Ele sabia que a alma precisa de repouso antes de pedir resposta. Ele sabia que o coração precisa de ordem antes de pedir direção. Ele sabia que o espírito precisa ser lembrado do Pai antes de enfrentar o medo. A ansiedade não é derrotada com esforço emocional. É derrotada com reposicionamento espiritual. A fisiologia espiritual da ansiedade funciona assim. A alma perde sua âncora, o coração perde sua estabilidade e a mente tenta assumir o controle para suprir uma segurança que não consegue produzir. E quanto mais a mente tenta controlar, mais a ansiedade cresce. Jesus sabia que o controle é a válvula que alimenta o sofrimento. Por isso, ele não nos mandou controlar, ele nos mandou crer. Quando você entende essa estrutura invisível, tudo começa a fazer sentido. Você percebe que a ansiedade não é um inimigo invencível, mas um sinal.
Um sinal de que o coração saiu do centro, a alma perdeu direção e o espírito precisa de alinhamento. O método de oração de Jesus cura a ansiedade tão rapidamente porque coloca cada parte no seu lugar de novo. Ele devolve a alma ao Pai. Ele devolve o coração à paz. Ele devolve a mente ao silêncio. Ele devolve o fardo para as mãos certas. E quando esse alinhamento começa, a ansiedade não tem outra opção, a não ser perder força. Há um momento na vida de Jesus que revela, com clareza absoluta, o que ele realmente faz quando a ansiedade tenta esmagar a alma. É o Getsêmani, um lugar onde até o Filho de Deus sentiu o peso que muitos hoje carregam em silêncio. Ali, a angústia foi tão intensa que ele suou sangue. Isso não é metáfora. É o grau máximo de sofrimento emocional e espiritual que um ser humano pode sentir. Se existe um momento capaz de nos ensinar como curar a ansiedade, é esse. Porque ali, Jesus não apenas venceu o medo, ele mostrou o caminho para que qualquer pessoa possa vencer também. Antes de qualquer palavra, observe o cenário. Jesus está à noite sozinho, sabendo que algo terrível está prestes a acontecer. O futuro é escuro, a alma é pressionada, o corpo treme, o coração dói. Ele sente a aproximação da dor, da traição, do abandono, da morte. É ansiedade em sua forma mais extrema. E mesmo assim, antes de orar, ele faz algo que quase ninguém percebe. Ele separa o espaço. Ele não tenta fugir da ansiedade, mas também não a enfrenta no meio do caos. Ele se retira. Ele cria um ambiente espiritual onde o coração pode ser reposicionado. Esse é o primeiro segredo. Jesus não lida com ansiedade em movimento. Ele para alinhar o espírito. Ele escolhe o lugar. Ele prepara o interior. Ele cria silêncio para ouvir o Pai. Isso mostra que a alma só cura quando tem um espaço para respirar. Quando você tenta lutar contra a ansiedade correndo, distraído, mergulhado em problemas, ela cresce. Mas quando você cria espaço, ela perde força. O segundo segredo aparece quando ele abre a boca. E aqui está algo profundo. Jesus não começa dizendo, eu não quero sentir isso. Ele não nega a dor. Ele não finge força, ele não se pressiona para parecer forte. Ele diz, minha alma está profundamente angustiada. Isso mostra que honestidade diante de Deus é parte essencial da cura. Ele não mascara o que sente, ele expõe. Ele traz à luz o que está apertando dentro dele. A ansiedade cresce no escuro. Ela se alimenta do que você tenta esconder. Mas quando você coloca diante de Deus a verdade exata do que está sentindo, a luz começa a entrar. Mas o ponto mais poderoso ainda está por vir. No momento em que a angústia alcança o pico, Jesus faz algo que revela o próprio núcleo do seu método. Ele muda a direção da oração. Ele diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Aqui está a virada espiritual. Jesus reconhece o medo, nomeia a dor e depois transfere o controle. Ele tenta, ele luta, ele resiste. Não, ele entrega. E é aqui que a ansiedade perde o domínio. A ansiedade nasce do medo de não controlar o amanhã. Cura-se quando você entrega o amanhã para Deus. Jesus mostra que o alívio não vem quando a situação muda, mas quando o coração muda de posição. Ele não pede para escapar do plano. Ele pede força para atravessá-lo em alinhamento com Deus. E quando ele faz isso, algo acontece dentro dele. A alma que estava aflita se fortalece. O medo que parecia gigante diminui. A dor não desaparece, mas perde poder. O que mudou? A substituição interior começou. Outro detalhe que quase ninguém observa. Jesus ora 3 vezes a mesma oração. Isso não é repetição vazia. É perseverança espiritual. A ansiedade não cede apenas porque você orou uma vez. Às vezes, você precisa repetir o alinhamento até que a alma aceite o descanso.
Cada vez que ele ora, ele se entrega mais. Cada vez que ele entrega, ele se fortalece mais. Cada vez que se fortalece, a ansiedade perde mais espaço. Depois da terceira oração, Jesus levanta de uma forma diferente. Ele não está mais em desespero, ele está em paz. Ele não está mais em colapso, ele está firme. Ele não está mais tentando evitar o que virá. Ele está pronto para cumprir o propósito. A tempestade interna cessou antes da tempestade externa começar. E é isso que cura a ansiedade. A paz entra antes da mudança acontecer. O Getsêmani nos ensina o padrão. Primeiro, crie espaço. Depois, expresse a verdade. Em seguida, entregue o controle. E por último, permaneça até a paz entrar. Jesus não apenas orou, ele se reposicionou, ele realinhou sua alma com o Pai. E quando isso acontece, a ansiedade perde a autoridade. A ansiedade se torna insuportável quando você tenta carregar o que nunca foi seu para carregar. Esse é o ponto central que muitos ignoram. É por isso que ela volta, é por isso que ela cresce, é por isso que ela prende. A ansiedade não é apenas um acúmulo de preocupações. Ela é um peso espiritual, um peso que pressiona o coração, esgota a mente e afunda a alma. Jesus sabia disso, e por isso ele ensinou algo que parece simples, mas é o fundamento da cura. A ansiedade só desaparece quando o peso é colocado no lugar certo. Observe a profundidade disso. Jesus disse: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa não é apenas uma frase bonita, é um comando espiritual. A palavra lançar ali significa literalmente tirar de cima de si e colocar sobre outro. Não é rezar, não é pensar positivo, não é tentar se acalmar. É transferência, é deslocamento, é mover o peso de um coração humano para as mãos de um Deus eterno. Enquanto você tentar segurar o peso te segura. Enquanto você tentar controlar tudo, a ansiedade controla você. Jesus não tratava a ansiedade tentando diminuir o medo. Ele tratava ensinando a mudar o fardo. Ele sabia que a raiz da ansiedade está no desejo de controlar resultados, no medo de perder o que ama, na insegurança sobre o futuro. Quando você tenta administrar tudo sozinho, a alma colapsa, porque ela não foi feita para isso. Ela não foi projetada para carregar o amanhã. Ela não foi criada para antecipar cenários, prever desgraças, sustentar o futuro inteiro. Jesus dizia: basta a cada dia o seu mal. Não é um conselho moral, é uma orientação espiritual. Ele está dizendo: se você tentar carregar o amanhã, você desmorona hoje. O coração humano não tem capacidade emocional nem espiritual para administrar o futuro. Só Deus tem. Então, quando você tenta tomar esse lugar, você entra em ansiedade. Quando você devolve esse lugar a Deus, você entra em paz. A transferência divina funciona assim. Tudo o que você tenta controlar sozinho se transforma em ansiedade. Tudo o que você entrega se transforma em descanso. A ansiedade é uma prova de que você está carregando algo que não pertence a você. É como se a alma estivesse segurando pedras invisíveis. Cada preocupação é uma pedra, cada medo é outra. Cada "e se der errado" é mais uma. E quando você percebe, está andando com toneladas internas que ninguém vê. Jesus oferece um caminho oposto. Ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Note a ordem. Primeiro vem o cansaço, depois o convite. O peso é pré-requisito para a entrega. Jesus não diz lidar sozinho. Ele diz vinde. Ele não diz segurar firme. Ele diz lançar. Ele não diz aguente até conseguir. Ele diz eu vos aliviarei. Isso revela algo essencial. Deus só alivia o peso que você realmente entrega, não o peso que você comenta, não o peso que você descreve, não o peso que você tenta controlar, mas o peso que você coloca nas mãos dele.
A ansiedade persiste quando você ora, mas continua segurando o que pediu para Deus levar. Persiste quando você diz que confia, mas continua tentando prever tudo. Persiste quando você pede paz, mas continua alimentando cenários que te assustam. A ansiedade não sai porque você pediu, ela sai quando você entrega. A entrega verdadeira é o núcleo do método de Jesus. E existe uma lógica espiritual aqui. Deus só assume o que você abdica. Ele não invade zonas que você insiste em controlar. Ele não rouba o fardo da sua mão. Ele espera você colocar o fardo na mão dele, porque a cura não está em Deus levar a força. A cura está em você abrir mão. E quando você abre mão, o coração respira. Quando você abre mão, a alma descansa. Quando você abre mão, a ansiedade perde o domínio. Muitas pessoas oram, mas não transferem. Elas dizem, Senhor, cuida disso, mas continuam checando, repensando, imaginando o pior, tentando se proteger de tudo. Isso não é entrega. Isso é tentativa desesperada de preservar o controle. E enquanto o controle estiver em suas mãos, a ansiedade estará também. A transferência divina tem um efeito imediato. Quando o peso sai, o coração encontra espaço. Quando o peso sai, a mente desacelera. Quando o peso sai, o espírito consegue ouvir Deus de novo. Não é mágica, é ordem espiritual. É a alma voltando ao seu lugar de descanso. O método de Jesus cura a ansiedade rapidamente porque ele não lida com o sintoma. Ele lida com o peso. E quando o peso muda de lugar, a ansiedade perde a função. A maior parte das pessoas ora em desespero. Elas chegam diante de Deus agitadas, aceleradas, respirando mal, com pensamentos confusos, tentando encontrar palavras enquanto o coração ainda está em colapso. Mas Jesus não fazia isso. Ele sabia que a oração só se torna cura quando nasce de um coração alinhado. Ele não começava orando, ele começava ajustando seu mundo interior. Esse é o primeiro passo do método. Alinhar antes de falar. A alma ansiosa quer correr, quer resolver rápido, quer encontrar respostas imediatas. Mas Jesus nos mostra que a verdadeira transformação começa na pausa, não na fala. Ele se retirava, ele respirava, ele silenciava, ele preparava o interior para receber a presença do Pai. Isso não é técnica de relaxamento, é preparação espiritual. Antes de multiplicar pães, ele levantou os olhos. Antes de ressuscitar mortos, ele reconheceu a conexão com o Pai. Antes de enfrentar a cruz, ele se afastou do barulho e foi ao jardim. Em todos os momentos, ele criava um ambiente interno antes de criar palavras externas. O alinhamento interior é a ponte entre o caos e a paz. Quando você chega diante de Deus com o coração acelerado, a oração se mistura com medo. Mas quando você chega alinhado, a oração nasce da confiança. O alinhamento não é demorado, ele é intencional. É o instante em que você respira e volta para o centro. É o momento em que você interrompe o fluxo de pensamentos ansiosos e lembra que está entrando em uma conversa com o Criador do Universo. É o instante em que a alma percebe que não está mais lutando sozinha. Jesus nos mostra que existe uma ordem espiritual para a oração funcionar. Primeiro, o coração volta ao lugar. Depois, as palavras encontram sentido. O alinhamento interior é essa volta. Ele acontece quando você coloca a alma na postura correta, uma postura de rendição, abertura, presença. A ansiedade desorganiza tudo. A alma se fragmenta, a mente cria urgência, o corpo entra em alerta. O alinhamento recolhe tudo isso e devolve ao espírito a liderança. Como isso acontece? Começa com a consciência. Você respira e reconhece: estou na presença do Pai. Essa frase silenciosa altera o estado do espírito. Depois, você desacelera a mente. A respiração ganha ritmo. O coração começa a acompanhar.
A alma percebe que saiu da tempestade e entrou em território seguro. Não é meditação, não é técnica, é preparação para o encontro. Jesus fazia isso porque ele sabia que o Pai não é encontrado na pressa, ele é percebido na presença. Alinhar o interior significa colocar cada parte da sua vida no seu lugar. A preocupação volta ao chão. O medo perde voz. Os pensamentos se organizam. O espírito respira. Isso abre espaço para Deus falar. Deus não compete com barulho interno. Ele não invade a mente agitada. Ele fala onde há espaço. É por isso que Jesus sempre criava espaço antes de orar. Uma das frases mais negligenciadas de toda a Bíblia explica esse princípio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é um convite para relaxar, é um comando para alinhar. Aquietar a alma não é descanso, é foco. É colocar o espírito em posição de ouvir. E quando o espírito ocupa esse lugar, a ansiedade não consegue permanecer na mesma intensidade. Esse primeiro passo é tão fundamental que Jesus o praticava até mesmo em meio a multidões. Quando tudo estava caótico, ele parava, olhava para o céu e realinhava. Ele não esperava o silêncio externo para encontrar paz. Ele criava paz interna antes de falar. É assim que você deve começar. Porque a oração que cura não nasce do desespero, nasce do encontro. Quando o interior está alinhado, a oração flui. Não precisa forçar, não precisa repetir frases, não precisa provar nada a Deus. A alma alinhada fala com sinceridade, ela fala com clareza, ela fala com entrega. E Deus responde ao coração que fala desse lugar. A ansiedade perde força quando você reconstrói esse espaço dentro de si. É como se você estivesse dizendo ao seu próprio ser: agora eu sei onde a minha alma deve estar. Antes de qualquer palavra, Jesus realinhava o mundo interior. E quando ele fazia isso, todo o caos externo perdia poder, porque o coração já estava ancorado. É esse alinhamento que prepara você para entrar nos próximos passos do método, onde a estrutura da oração de Jesus começa a transformar o que antes parecia impossível de ser acalmado. A maioria das pessoas recita o Pai Nosso como se fosse apenas uma oração bonita, mas Jesus não nos deu apenas palavras, ele nos entregou uma estrutura espiritual completa, um mapa, uma ordem, um método, algo cuidadosamente organizado para reposicionar a alma, alinhar o coração, dissolver o medo e restaurar a confiança. Não é uma sequência aleatória, é um processo. E quando você enxerga esse processo, percebe que o Pai Nosso é, na verdade, o antídoto mais profundo contra a ansiedade. Jesus revela um padrão que se repete em cada linha. Cada parte da oração trata de uma raiz específica da ansiedade. Cada frase reorganiza uma área da alma que o medo tenta dominar. A cura começa no primeiro passo: reconhecimento. Pai nosso que estás nos céus. Antes de qualquer pedido, Jesus estabelece a identidade. Ele lembra você de que não está falando com um juiz severo, mas com um Pai presente. O reconhecimento quebra a sensação de abandono. Ele acende a consciência de que você pertence a alguém que governa sobre tudo o que está te preocupando. A estrutura avança para o segundo ponto: entrega. Santificado seja o teu nome. Aqui Jesus nos mostra que a alma precisa se render antes de pedir. Santificar o nome de Deus é colocá-lo no lugar certo dentro de nós. É dar a ele o controle que a ansiedade tenta tomar. É dizer: tu és Deus, não eu. A entrega desloca o peso e quebra o poder do controle. A ansiedade perde força quando Deus volta a ocupar o centro. Depois vem o terceiro passo: rendimento. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa parte é o golpe final na raiz do medo, porque a ansiedade é alimentada pela ilusão de que tudo depende de nós. Jesus nos ensina a abrir mão da própria vontade e se render ao governo de Deus. Esse é o momento em que a alma aprende a dizer:
Eu não preciso controlar, eu só preciso confiar. Nada cura mais rápido do que esse tipo de rendição. É aqui que a alma respira. O quarto passo da estrutura é sustento. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus aponta para a simplicidade. Ele nos ensina a pedir o suficiente para o agora, não para amanhã, não para o mês que vem, não para todos os cenários futuros que a ansiedade cria. Ele nos chama de volta ao presente. A ansiedade vive no futuro. A oração de Jesus nos traz para o hoje. Deus sustenta dia a dia. Essa verdade elimina o peso do si. A alma aprende a descansar no provisão do hoje. Em seguida, Jesus nos conduz ao quinto ponto: libertação. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. A ansiedade cresce em corações que carregam culpas, mágoas, pesos internos não resolvidos. Jesus sabia que a alma trava quando guarda ressentimento ou vergonha. O perdão cura rachaduras internas que o medo usa como entrada. Liberar e ser liberado abre espaço para a paz entrar. É a purificação do interior. Por fim, o sexto passo da estrutura é direção. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus encerra com proteção. Ele nos mostra que a ansiedade também nasce quando a alma não sabe para onde ir, quando estamos perdidos, vulneráveis, desorientados. Ao pedir direção e livramento, ele ensina que a segurança vem da condução de Deus. A alma encontra descanso quando sabe que está sendo guiada e guardada. Perceba como tudo se conecta. Reconhecimento acalma o abandono. Entrega dissolve o controle. Rendimento quebra o orgulho. Sustento reduz o peso do futuro. Libertação cura as feridas internas. Direção remove a confusão. Essa estrutura é tão precisa que seria impossível não enxergar seu poder contra a ansiedade. Jesus não construiu uma oração. Ele construiu um processo de realinhamento completo. Ele nos deu etapas que reorganizam a alma de cima a baixo. Ele nos entregou uma prática diária capaz de desfazer os emaranhados internos que alimentam o medo. Quando se ora seguindo esse padrão, não é apenas a mente que muda, é o espírito, é a percepção, é o peso, é o ritmo interno. O Pai Nosso foi projetado para restabelecer a ordem da alma. Ele devolve cada área ao seu lugar. Ele desfaz o caos. Ele seca as raízes da ansiedade antes que ela floresça. Ele não cura apenas o que dói, ele cura o que causa a dor. Essa estrutura escondida é a chave que abre o caminho para o próximo estágio da oração de Jesus, onde ele nos mostra que não basta remover a inquietação. É preciso substituir o vazio por algo divino. Remover a ansiedade não é suficiente. Se você apenas expulsa a inquietação, mas não coloca nada no lugar, ela volta, sempre volta. Foi por isso que Jesus nunca parou na etapa da entrega. Ele não apenas tomava o peso da alma, ele colocava outra coisa no lugar. Ele substituía a agitação por ordem, o medo por direção, o vazio por presença, a confusão por clareza. A alma humana não sabe viver em espaços vazios. Quando você tira algo de dentro dela, precisa preencher com algo maior, mais forte e mais verdadeiro. Jesus fazia exatamente isso. Há um princípio espiritual que muitos ignoram. O coração não permanece neutro. Ele sempre está cheio de algo, ou cheio de ansiedade, ou cheio da paz de Deus, ou cheio de medos, ou cheio de confiança, ou cheio de ruído, ou cheio da voz divina. É por isso que Jesus dizia: deixo-vos a minha paz vos dou. Ele não disse: eu tiro a ansiedade de vocês. Ele disse: eu deixo algo no lugar. A paz de Cristo não é ausência de turbulência, é presença de ordem. É a reorganização do interior pela presença de Deus.
A substituição divina acontece quando você para de lutar contra o que sente e começa a abrir espaço para o que Deus quer colocar. A ansiedade é uma força que ocupa tudo o que você não entrega. A paz é uma força que preenche tudo o que você abre para Deus. Por isso, a cura não termina na entrega. A cura começa na substituição. Jesus sabia que a alma precisa receber, não apenas esvaziar. Receber equilíbrio, receber presença, receber direção, receber descanso. A substituição funciona assim: você entrega o peso e Deus devolve estabilidade. Você entrega o medo e Deus devolve confiança. Você entrega o controle e Deus devolve descanso. A ansiedade tenta ocupar o espaço da fé. A paz ocupa o espaço da ansiedade. É um movimento interno silencioso, quase imperceptível no começo, mas transformador quando você o permite acontecer. Jesus demonstrava isso em seus encontros. Quando ele acalmou o mar, ele não apenas disse ao vento para parar. Ele disse: haja calmaria. Ele tirou o caos e colocou ordem. Quando ele curou pessoas emocionalmente quebradas, ele não apenas retirava a dor, ele devolvia a identidade, ele restaurava a dignidade, ele realinhava o que tinha sido destruído por dentro. Essa é a essência da transformação. Jesus nunca deixa um espaço vazio. Ele enche tudo o que você entrega. A alma ansiosa vive reagindo. É como um quarto bagunçado onde tudo gera ruído. Jesus reorganiza. Ele pega cada parte e devolve ao lugar certo. Onde havia preocupação, ele coloca confiança. Onde havia confusão, ele coloca direção. Onde havia medo, ele coloca presença. Onde havia peso, ele coloca descanso. Onde havia dúvida, ele coloca verdade. Essa substituição não acontece com esforço humano, acontece com rendição. O problema é que muitas pessoas oram, entregam a ansiedade, mas continuam sentindo o vazio. E esse vazio assusta. O silêncio assusta. A ausência do barulho interno parece estranha. A pessoa pensa: e agora? E porque não sabe preencher esse espaço com a presença de Deus, a ansiedade volta e ocupa de novo. Jesus não quer apenas tirar o medo, ele quer colocar algo que ocupe o lugar do medo permanentemente. A substituição divina acontece quando você deixa Deus falar com você, não com voz audível, mas com impressão, com direção, com paz, com clareza. A paz de Deus não é apenas sensação, é ordem interior. Ela organiza o que estava desorganizado. Ela ilumina o que estava escuro. Ela acalma o que estava inquieto. É por isso que o apóstolo Paulo disse que a paz de Deus guarda o coração e a mente. Guardar significa ocupar e proteger. A paz é ativa, ela entra e toma espaço. A transformação acontece quando a alma se permite receber. Receber o olhar de Deus, receber o toque de Deus, receber a direção de Deus, receber o amor de Deus. A ansiedade faz você olhar para dentro de si. A paz faz você olhar para Deus. A ansiedade faz você focar no que não tem controle. A paz faz você focar no que Deus já governa. A ansiedade te aperta, a paz te reestrutura. A substituição é o passo em que a alma percebe que não precisa mais lutar sozinha. É onde ela sente, de forma concreta, que algo mudou. É onde ela respira sem medo. É onde o espírito toma o lugar que antes era do desespero. É onde a alma finalmente encontra o chão firme que procurava. Esse processo é tão profundo que ele reestrutura a maneira como você vive, pensa e reage. Você não apenas sente menos ansiedade, você se torna alguém que reage diferente diante dela, porque agora existe algo maior dentro do espaço que antes ela ocupava. Há momentos em que a ansiedade cresce tão rápido que você não consegue organizar uma oração inteira. A mente dispara, o coração aperta, a respiração encurta, e nesses instantes,
Tudo o que você precisa é de uma âncora, algo capaz de interromper o fluxo de medo e trazer a alma de volta para o centro. Jesus sabia disso. Ele sabia que existem horas em que o espírito não consegue formular frases longas, e é por isso que ele deixou declarações curtas, diretas, poderosas, capazes de realinhar o coração no exato segundo em que o medo tenta dominar. Uma dessas declarações é João 14:27. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Essa frase não é um salmo, não é um conselho, não é uma poesia espiritual. É uma transferência. Jesus não diz, eu desejo que vocês tenham paz. Ele diz, eu dou. Isso significa que a paz não é um sentimento eventual. É uma doação espiritual. Algo que sai dele e entra em você. É a única coisa que substitui a ansiedade com autoridade imediata. Quando a ansiedade tenta tomar o controle, essa frase atua como uma âncora. Ela prende a alma no lugar certo. Ela interrompe o desespero. Ela diminui o barulho. Ela corta o ciclo mental que estava prestes a se tornar um ataque de pânico. Porque Jesus não está falando de uma paz humana, emocional ou circunstancial. Ele está falando de uma paz que tem natureza divina. Uma paz que não depende de nada externo. Uma paz que não precisa de explicação. Uma paz que não faz sentido para a mente, mas faz sentido para a alma. Essa frase se torna uma âncora porque ela redefine imediatamente o ponto de referência. A ansiedade sempre tenta colocar você no centro de tudo. E se algo der errado? E se eu não conseguir? E se aquilo acontecer? E se eu perder o controle? A ansiedade funciona empurrando você para um estado de protagonismo solitário. Mas quando você declara, a minha paz vos dou, você remove a ansiedade do centro e coloca Jesus no lugar. Você substitui a expectativa de caos pela certeza de cuidado. A força dessa âncora está no fato de que ela carrega identidade e autoridade. Quem fala essa frase é o próprio Cristo. Não é alguém tentando te consolar. Não é uma mensagem motivacional. Não é um versículo lido de forma superficial. É Jesus afirmando que a paz pertence a você porque ele decidiu entregar. A alma não discute com a autoridade divina. Ela se rende. Quando você repete essa frase, algo profundo acontece. O ritmo interno muda, o coração desacelera, a mente perde velocidade, a alma se reorganiza. O espírito toma o lugar da emoção. Não é psicológico, é espiritual. A declaração carrega o peso de quem a pronunciou primeiro. Outra âncora que Jesus deixou está em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa frase é ainda mais direta. Ela não depende de teologia, não depende de entendimento profundo, não depende de estado emocional. Ela só depende de uma decisão, ir até Ele. Quando você recita essa frase, você lembra a alma de que não precisa carregar nada sozinha, de que existe um lugar de alívio imediato, de que o cansaço não é o fim, de que o peso não define você. Essa é uma âncora porque ela redefine a lógica interna. A ansiedade diz, você está sozinho. Jesus diz, vem a mim. A ansiedade diz, ninguém entende. Jesus diz, eu te aliviarei. A ansiedade diz, vai dar tudo errado. Jesus diz, eu te dou a paz. Quando essas palavras entram, elas começam a desarmar as narrativas internas que alimentam o medo. A âncora espiritual também tem outra função: quebrar o ciclo repetitivo da ansiedade. A ansiedade funciona repetindo frases dentro da mente, frases de medo, frases de desastre, frases de impotência. A âncora funciona substituindo essas frases por verdades divinas. Quando você declara, a minha paz vos dou, você coloca uma verdade eterna acima de um pensamento temporário. A mente não consegue sustentar a ansiedade com a mesma força quando uma verdade maior ocupa o espaço. Essas âncoras não funcionam porque você repete.
Funcionam porque você se conecta, funcionam porque vem da boca de Jesus, funcionam porque a alma reconhece a voz do pastor. E quando a alma ouve essa voz, o medo perde a capacidade de comandar. Use essa frase quando o coração acelerar. Use quando a mente disparar. Use quando sentir que algo está prestes a te derrubar. Não espere o problema crescer. A âncora é para o agora. Ela puxa você para a presença de Cristo no exato momento em que o medo tenta tomar controle. Existe algo profundamente espiritual no ato de respirar. Algo tão sagrado que a Bíblia usa a mesma palavra para sopro e espírito. Quando Deus criou o ser humano, Ele soprou. Quando Jesus entregou o Espírito, Ele expirou. Quando Ele apareceu aos discípulos depois da ressurreição, Ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. O ar não é apenas ar. A respiração não é apenas biologia. Existe um mistério espiritual escondido nela. E Jesus usava esse mistério como parte do seu método de oração, especialmente em momentos de ansiedade e crise. A ansiedade desregula a respiração. Ela encurta, prende, acelera. O corpo responde como se estivesse diante de um perigo real. A mente acredita que algo terrível está prestes a acontecer. A alma entra em estado de alerta. O coração começa a bater mais rápido, não porque há algo errado fora, mas porque algo está desorganizado dentro. Jesus entendia essa relação entre o espírito e a respiração. Por isso, antes de orar, ele alinhava o interior, e a respiração fazia parte desse alinhamento. Observe como funciona. Quando a alma está ansiosa, a respiração fica instável. Quando a alma está alinhada, a respiração encontra ritmo. Essa ordem interna não nasce da técnica, nasce da presença. Quando Jesus se retirava para orar, ele buscava silêncio, conexão, foco. E nesse silêncio, a respiração desacelerava, o espírito tomava o controle e a ansiedade perdia espaço. A respiração se tornava uma ponte entre o caos e a presença de Deus. É por isso que a Bíblia diz: o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esses gemidos não são palavras, são respirações, são expressões profundas da alma quando ela não consegue formular frases, mas ainda assim se conecta a Deus. Há momentos em que você não consegue orar longamente. A ansiedade é tão forte que as palavras não saem, mas você ainda respira. E se você ensinar sua alma a transformar esse respirar em oração, você descobre um caminho rápido para a paz. Como isso funciona na prática? Quando você inspira profundamente e diz em silêncio: Pai, você está alinhando presença. Quando você expira lentamente e pensa: eu entrego, você está deslocando o peso. É uma oração sem frase, mas cheia de intenção, cheia de rendição, cheia de consciência espiritual. A alma entende, o espírito responde. A presença de Deus ocupa o espaço que antes era do medo. Jesus mostrou esse princípio até na cruz. Em seu último momento, ele respirou e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Isso não é coincidência. A entrega acontece no sopro. O alinhamento acontece na respiração. A conexão acontece no ritmo. Não é misticismo, é espiritualidade pura. É o corpo e o espírito trabalhando juntos para trazer a alma de volta ao lugar onde ela pertence. Quando você transforma a respiração em oração, algo poderoso acontece dentro de você. A mente para de correr. O corpo sai do estado de alerta. O coração desacelera. O espírito assume a liderança. A ansiedade perde força, porque ela não consegue coexistir com uma alma consciente da presença de Deus. Cada vez que você inspira dizendo, tu estás aqui, você lembra sua alma de que o medo não tem a última palavra. Cada vez que você expira dizendo, eu descanso em ti, você tira da ansiedade o alimento que a mantinha viva. Essa prática não substitui a oração falada. Ela prepara o terreno.
ela cria ambiente, ela muda seu estado interno. É por isso que Jesus conseguia orar com profundidade, mesmo em momentos de dor extrema. Ele alinhava antes de falar. Ele respirava a presença do Pai antes de expressar o peso da alma. Ele transformava a respiração em encontro. Transformar o sopro em oração não é técnica terapêutica, é submissão espiritual. É você dizendo ao seu corpo, à sua alma e ao seu espírito: eu não estou sozinho. É você interrompendo o ciclo da ansiedade, não com força, mas com presença. É você lembrando a si mesmo que o ar que entra não é apenas ar, é vida. E a vida vem de Deus. Use sua respiração como Jesus usava, não para controlar o medo, mas para abrir espaço para a presença. Cada vez que você inspira profundamente e expira conscientemente, você está dizendo ao seu interior: eu volto para o meu Pai. Isso reorganiza tudo. Isso cria calma onde havia agitação. Isso traz ordem onde havia caos. Isso devolve ao coração a lembrança de que Deus está perto. A ansiedade não é derrotada quando você sente menos medo. Ela é derrotada quando você deixa de lutar contra o que não pode controlar. Esse é o ponto que Jesus revela de forma mais clara no Getsêmani. Ele não venceu a ansiedade resistindo a ela. Ele venceu entregando. A rendição não é desistência. A rendição é a transferência consciente do controle. É o momento em que você diz: eu não sou capaz de carregar isso e não preciso ser. A alma encontra descanso quando aceita que existe alguém maior cuidando do que você teme. A ansiedade nasce da tentativa constante de prever, controlar, antecipar e se proteger de cenários que talvez nunca aconteçam. Ela cresce dentro de você quando a mente acredita que é sua responsabilidade garantir todos os resultados. Mas Jesus mostra que essa é a raiz do peso. Ele sabe que o coração humano colapsa quando tenta ocupar o lugar que só Deus pode ocupar. A rendição é a restauração da ordem espiritual. É devolver a Deus o que nunca pertenceu a você. No Getsêmani, Jesus faz uma oração que contém o segredo mais profundo para curar a ansiedade. Seja feita a tua vontade. Essa frase é a lâmina espiritual que corta a raiz do medo, porque a ansiedade está sempre vinculada ao "e se a minha vontade não acontecer?". Jesus nos mostra que paz não vem da certeza de que tudo vai dar certo. Paz vem da confiança de que, aconteça o que acontecer, você estará nas mãos certas. É uma mudança de perspectiva que tira a ansiedade do centro e coloca Deus. Aqui está o mistério. A rendição não é conformismo, é confiança. Não é aceitar derrota, é aceitar direção. É reconhecer que você não precisa ver o próximo passo porque você confia em quem guia a estrada. A ansiedade pergunta: e se eu perder? A rendição responde: mesmo que eu perca algo, Deus nunca me perde. A ansiedade diz: e se não sair como planejei? A rendição responde: eu não preciso saber, basta saber que Ele sabe. Nesse momento, a alma solta o fardo e a paz entra. Jesus sabia que a ansiedade se apoia em 3 pilares: controle, resistência e medo do futuro. Quando ele diz, seja feita a tua vontade, ele derruba os 3 ao mesmo tempo. Ele abre mão do controle, ele deixa de resistir ao processo, ele entrega o futuro nas mãos do Pai. E no exato instante em que a rendição acontece, a alma se reorganiza. A ansiedade perde o que a alimentava. É como se a alma estivesse segurando uma corda que a machuca e finalmente abrisse a mão. A rendição também envolve aceitar que você não precisa entender agora. A ansiedade exige respostas imediatas. Ela exige garantias. Ela exige explicações. Ela exige que o futuro seja conhecido antes de ser vivido. Mas Jesus nos mostra que a fé verdadeira não é construída sobre respostas. É construída sobre relacionamento.
Ele não pediu detalhes ao Pai. Ele não pediu explicações. Ele pediu força para fazer a vontade de Deus. Esse é o coração da rendição. Confiar sem saber, seguir sem ver, descansar sem entender tudo. Muitas pessoas oram, mas não se rendem. Elas falam com Deus, mas continuam segurando o controle. Elas pedem direção, mas não deixam Deus conduzir. Elas dizem que confiam, mas vivem tentando manipular resultados. A ansiedade cresce nesses espaços divididos. O coração não encontra descanso enquanto tenta confiar e controlar ao mesmo tempo. Jesus nos mostra que rendição é escolha. Não é emoção, é posição espiritual. Quando você diz, Pai, eu entrego essa situação nas tuas mãos, algo profundo acontece. A alma muda de lugar. Você deixa de estar no centro da preocupação e volta para o centro da confiança. Você sai da postura de quem luta sozinho e entra na postura de quem caminha acompanhado. A ansiedade perde o poder quando percebe que não tem mais domínio sobre suas decisões internas. A rendição é o ponto em que o espírito toma o governo da alma. É quando você decide que Deus decide. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Porque você sabe que a vontade dele não é apenas melhor do que a sua. Ela é perfeita. E quando você se entrega a uma vontade perfeita, o medo perde espaço. O coração deixa de se proteger e começa a descansar. Você não precisa mais prever o futuro. Basta confiar no Pai que já está nele. A rendição é o momento mais poderoso da oração de Jesus, porque é o momento em que a ansiedade quebra. É o instante em que a alma solta, o medo cai, a paz entra e o coração entende que não está sozinho. É o ponto em que a tempestade interior se rende à voz de Deus. Existe um momento na oração de Jesus que quase ninguém percebe, mas é nele que a paz realmente entra. Não é quando ele fala, não é quando ele pede, não é quando ele entrega. É depois, no silêncio. Esse silêncio não é vazio. Ele é o território onde Deus age. É o espaço onde o céu toca a alma. É o instante em que o Espírito absorve o que foi entregue. Jesus sempre fazia uma pausa depois de orar. Uma pausa que não era ausência de palavras, mas presença de Deus. A maioria das pessoas pensa que a oração termina quando as palavras acabam. Mas com Jesus, a oração começava quando as palavras cessavam. Porque quando a alma para de falar, ela finalmente consegue ouvir. O silêncio depois da oração é onde a alma deixa Deus responder. É onde o coração deixa a presença de Deus reorganizar o caos. É onde a ansiedade começa a perder a força que tinha segundos atrás. A alma ansiosa fala demais. A alma que está curando aprende a ouvir. O silêncio é desconfortável para quem está acostumado a tentar controlar tudo. Porque no silêncio você não faz nada. Você não resolve nada. Você não produz nada. Você não força nada. É um instante em que o controle humano deixa de existir. E é exatamente por isso que Deus age ali. A ansiedade precisa de movimento para sobreviver. O medo precisa de barulho para crescer. A alma inquieta precisa de distração para não encarar o vazio. Mas quando você se permite ficar em silêncio na presença de Deus, todos esses ciclos internos perdem força. No Getsêmani, Jesus orava e silenciosamente permanecia. Ali o Pai ministrava força. Ali ele recebia paz. Ali ele era sustentado. A Bíblia diz que um anjo do céu o confortava. Isso não aconteceu enquanto ele falava. Isso aconteceu enquanto ele estava ali, parado, presente, rendido. O silêncio é onde o alívio chega. É onde o espírito recebe. É onde a ansiedade não tem voz. O silêncio com Deus não é ausência de movimento. É troca, é respiração espiritual. É o instante em que Deus derrama algo que não precisa de palavras para ser entendido.
A paz de Deus não vem com discursos. Ela vem como um peso suave que envolve o coração. Ela desce de forma tão profunda que a mente não consegue explicar, mas a alma reconhece. É por isso que Paulo disse que a paz de Deus excede o entendimento, porque ela não entra pela mente, ela entra pelo Espírito. E o Espírito só abre a porta quando há silêncio. Depois da oração, Jesus não se levantava imediatamente. Ele ficava, ele permanecia, porque ele sabia que a alma leva alguns segundos para absorver aquilo que foi entregue. É como se a ansiedade soltasse o último fio enquanto o Espírito assume o controle. É um momento de transição interna, um momento de alinhamento profundo. E esse alinhamento não acontece no barulho das palavras, mas no espaço onde tudo se aquieta. O silêncio depois da oração também revela maturidade espiritual. Crianças querem respostas rápidas, corações ansiosos querem sensações imediatas, mas almas maduras sabem esperar, sabem permanecer, sabem reconhecer que nem tudo se sente na hora. Muitas vezes, a paz não entra como um impacto emocional. Ela entra como um fortalecimento gradual, um descanso que cresce, um peso que some, uma firmeza que aparece devagar. É no silêncio que isso se manifesta. E há algo ainda mais profundo. Quando você fica em silêncio depois de orar, você afirma espiritualmente que confia. Quem corre logo depois de pedir ainda está tentando resolver sozinho. Quem fica sabe que está nas mãos certas. O silêncio é uma forma de dizer: eu não preciso ouvir uma resposta agora. Eu só preciso estar aqui. Esse tipo de postura destrói a ansiedade porque ela não consegue se manter em corações que aprenderam a descansar em Deus sem exigir explicações. O silêncio também protege a semente da oração. Quando você ora e logo volta ao barulho, a fé se perde. Mas quando você ora e permanece alguns instantes, a fé se enraiza. Ela se fixa, ela se torna presença. O coração começa a receber aquilo que foi liberado no céu. O peso cai, o espírito se fortalece, a alma respira, o corpo acompanha. É sutil, mas real. Esse momento é tão crucial que, se você remove o silêncio, remove a parte mais poderosa da oração. A palavra te conecta. O silêncio te transforma. A entrega te liberta. O silêncio te restaura. O pedido te alivia. O silêncio te fortalece. A alma encontra descanso não enquanto fala com Deus, mas enquanto permanece diante dele. Permaneça alguns instantes depois de orar, não para esperar milagre imediato, não para esperar sentimento, não para esperar resposta audível. Permaneça porque Deus está ali. Esse é o lugar onde a ansiedade se desfaz em silêncio e a paz entra sem pedir permissão. A ansiedade não desaparece apenas porque você teve um momento profundo com Deus. Ela tenta voltar, ela tenta encontrar brechas, ela tenta reconstruir o território que perdeu. Por isso, o método de Jesus não é uma experiência única, é um estilo de vida, é uma prática diária. É um caminho espiritual que você decide trilhar todos os dias. A paz não se torna permanente porque você entendeu o método. Ela se torna permanente porque você o vive. Jesus nunca tratou a oração como um evento isolado. Ele tratou como respiração contínua, como relacionamento, como alicerce diário. Viver esse método diariamente significa acordar com a consciência de que sua alma precisa ser alinhada antes de enfrentar o mundo. A ansiedade sempre tenta entrar logo no início do dia. Ela tenta roubar sua atenção, criar preocupações antecipadas, colocar medo onde não há motivo. Mas quando você começa o dia reposicionando sua alma, reconhecendo o Pai, entregando o controle, rendendo sua vontade, pedindo sustento, liberando perdão e buscando direção, você constrói um escudo invisível que protege seu coração do resto do dia.
Jesus orava antes de fazer, antes de escolher discípulos, antes de enfrentar oposição, antes de pregar, antes de agir. Ele sabia que a força vem do alinhamento, não da ação. Quando você adota esse padrão, você para de reagir ao medo e começa a caminhar na confiança. Cada manhã se torna um recomeço espiritual. Uma nova chance de tirar o peso que não é seu e colocar o peso nas mãos de Deus. A ansiedade perde poder quando você não permite que ela seja a primeira voz do seu dia. Mas o método também precisa ser vivido durante o dia. A ansiedade tenta entrar no meio das tarefas, dos problemas, das conversas, das incertezas. Nesses momentos, você precisa lembrar do passo da substituição. Quando o medo surgir, você não luta contra ele. Você o substitui. Você traz a verdade da paz de Cristo para dentro. Você declara a âncora espiritual. Você respira o nome do Pai. Você lembra a si mesmo do que já entregou. A prática diária é como manter a casa arrumada. Não se trata de uma arrumação gigante, mas de pequenos ajustes contínuos. Outro ponto essencial é a vigilância. Jesus dizia, vigiai e orai. Ele não dizia apenas orem, ele dizia vigiem, ou seja, percebam onde o coração está entrando em desordem. A ansiedade raramente começa grande. Ela começa com pensamentos pequenos, com interpretações distorcidas, com preocupações aparentemente inofensivas. Viver o método diariamente significa perceber esses primeiros sinais e agir rapidamente. Não esperar o colapso, não esperar o ataque de pânico. Você interrompe o ciclo antes que ele cresça. Viver o método também envolve lembrar-se de que Deus está presente no agora. A ansiedade sempre arrasta sua mente para o futuro. O método de Jesus te traz para o presente. Quando você pede o pão nosso de cada dia, você está praticando a confiança diária. Quando você se rende dizendo, seja feita a tua vontade, você está treinando sua alma a não antecipar o que Deus ainda não revelou. Quando você declara, a minha paz vos dou, você está afirmando que a paz é disponível hoje, não apenas em momentos de grande espiritualidade. O mais profundo é entender que o método não é uma técnica, mas uma relação. A ansiedade perde poder quando você anda com Deus, não apenas quando fala com Ele. Quando você inclui Deus nas pequenas decisões, nos pequenos passos, nas pequenas dúvidas, a presença dele ocupa espaços que antes eram vulneráveis. A ansiedade explora ausências. A presença de Deus sela cada fresta. Com o tempo, viver o método transforma quem você é. Você se torna alguém menos reativo e mais guiado, menos ansioso e mais consciente, menos pesado e mais leve. Não porque tudo melhorou fora, mas porque tudo foi reorganizado dentro. O método cria um coração estável, e um coração estável não é facilmente abalado. Os discípulos de Jesus viviam nesse estado. Eles não tinham controle sobre o mundo externo, não sabiam o que iriam enfrentar, mas carregavam dentro de si a paz do Mestre. Essa paz era fruto do método, do hábito, da prática, da entrega diária. É isso que Deus deseja para você. Não momentos isolados de paz, mas uma vida sustentada por ela. Quando você vive esse método todos os dias, a ansiedade pode até tentar voltar, mas não encontra casa. Ela bate na porta, mas encontra a presença de Deus guardando seu interior. Ela tenta infiltrar pensamentos, mas encontra âncoras espirituais que seguram sua alma. Ela tenta te derrubar, mas encontra um espírito que aprendeu a descansar antes de lutar. Viver o método é transformar a oração em estilo de vida e transformar a paz em identidade. Isso não apenas cura a ansiedade, isso impede que ela governe seu futuro.